Oh, glórias, aleluias. Gênesis, capítulo 39, versículo 2. Oh, aleluia. Irmã Adélia, prepara mais um louvor para daqui a pouquinho a gente está cantando o hino da vitória aqui, em nome de Jesus, amém? Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer aqui hoje. Eu creio. Gostaria de compartilhar com os irmãos que eu me sinto muito honrado de estar aqui. Amém? Só um pouquinho eu vou deixar estar limpo esse louvor. Eu estou muito feliz, irmãos, de estar aqui. Amém? Você está feliz de estar aqui na casa do Senhor? Amém. Você está satisfeito de ter vindo aqui hoje? Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. É muito pequititinho, irmãos. Muito pequeno. Metade do versículo, não é nem o versículo inteiro. Tá vendo como eu sou bonzinho? Eu não vou te fazer nem cansar muito. Gênesis 39, versículo 2. Apenas a primeira parte. Não precisa nem ler o versículo todo. Só a primeira parte dele. Vamos ler todo mundo em voz alta, amém? Diz assim: e o Senhor estava com... E o Senhor estava com José. Amém? Pode fechar sua Bíblia e toma o seu assento. Eu falei que ninguém ia cansar hoje, né? Glória a Deus. E o Senhor estava com José. Amém? Oh, aleluias. Louvado seja o Santo de Israel. Amados, como eu já disse, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Sei que você também deve estar, porque você não saiu da sua casa em vão. Você, quando se preparou para vir aqui hoje, você se preparou para encontrar com a pessoa mais importante da face da terra. Não era eu, não era o nosso pastor abençoado, irmão te amo, a irmã Adélia, mas era sim o Senhor dos Exércitos. Amém? A Bíblia diz que Ele é varão de guerra. Ele abre porta que ninguém fecha, e fecha a porta que homem nenhum abre. Glória a Deus. Eu vim falar aqui hoje, amados, de um Deus que acredita e confia em quem ninguém confia. Como o irmãozinho ali disse no testemunho dele, que nem ele já estava acreditando mais, né, que ele ia poder tirar a carteira. Mas o Senhor acreditava nele. O Senhor já tinha preparado para ele, que na segunda vez que ele voltasse lá, ele ia tirar a carteira dele. Porque talvez a primeira vez ele não foi nem confiando nele, muito menos em homem. Mas na segunda vez, ele foi como Davi no nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar, amado. Talvez você já tenha assistido a minissérie José, né? Talvez você já tenha ouvido falar diversas vezes e vários pastores pregarem sobre a história de José. Há quem diga e coloque o nome do tema José do Egito, não é? E há outros que falam assim, José do Egito, não é? Mas eu quero falar hoje sobre José do buraco. Glória a Deus. Porque muito se fala, né? É muito gostoso, irmãozinho, aqui à frente voltar na igreja e dar um testemunho de vitória, dar um testemunho de bênçãos. Quando tudo vai bem, é bom estar aqui à frente. Mas e quando estamos passando pela prova? E quando estamos em meio a dificuldades? E quando parece que o chão já se abriu e nos tragou e que ninguém está vendo a nossa luta e a nossa dificuldade? E quando estamos passando por um período de dificuldade, onde o homem não pode nos ajudar? Oh, aleluias! Oh, glórias! Mas antes eu quero te fazer voltar nos anais da história, no início da vida de José. Oh, glórias! A Bíblia diz no início que José era um garoto de 17 anos. Ele era um dos mais novos na sua casa. Ele era o xodó do papai. José era um neném lindo de papai, amados. Porque muitas vezes eu sei que há muitas irmãs aqui que têm vários filhos. Há pessoas que vieram de uma linhagem de famílias que têm muitos irmãos, como ali na casa da minha avó em São Domingos do Prata. A minha avó teve 12 filhos. Alguns desses filhos já não se encontram mais. E assim também era a história de José. José tinha ali em torno de mais 11 irmãos, seu pai, sua mãe. Mas José era um dos irmãos, ele era o filho caçula, era o xodó do papai. José não trabalhava, irmãos. José ficava ali com o papai, conversando, batendo papo. José era privado de trabalhar. Não, José
quantas vezes a gente não tem agido assim com nossos filhos? Quantas vezes a gente não tem, guardado o nosso filhinho caçula, ou o nosso filho único? A gente não ama, a gente quer privá-los de tudo. Muitas vezes isso acontece, porque a gente quer o melhor, a gente projeta o melhor em nossos filhos. E eu quero falar sobre uma outra característica que o ser humano possui, amados, a de sonhar. O único ser na face da terra que projeta sonhos é o ser humano. Um animal, um cão, um gato, um papagaio, um elefante, eles não têm a capacidade de sonhar. Eles não possuem a sua mente aberta, como o ser humano possui no seu cérebro, com bilhões de neurônios sendo ligados, intercalados. E talvez você entrou aqui por essa noite e você, mas eu não tenho sonhos. Ou você pensou assim, eu já não sonho há muito tempo, pastor. Mas, amado, sonhar não existe idade para sonhar. Você pode sonhar desde uma criancinha até uma pessoa já adulta. Talvez você esteja sonhando, você pense assim, não, eu já estou velho, pastor, eu já não possuo mais sonhos. Não! Quando você acordou hoje, e talvez você já sabia que viria para esse computador, você sonhou em estar aqui nessa noite. Talvez você sonhou até sem saber. Há quem sonhe sem saber que está sonhando. Não estou falando do sonho de quando você coloca a sua cabeça no travesseiro e você começa a dormir e talvez você sonhe com uma cor, uma visão, algo bem na sua mente. Não, eu estou falando sobre sonhar no amanhã. Porque o ser humano possui essa característica de sonhar em algo melhor. Talvez você que almeja a pessoa aqui nessa noite, eu não conheço, mas o Espírito Santo sabe que sonho com essa igreja maior, com essa igreja cheia. Há pessoas que sonham com uma casa nova, com um carro novo na garagem. Há pessoas que sonham com uma família grande. Há pessoas que sonham em ter filhos. Há pessoas que sonham em namorar, em se casar. Para sonhar não há limites, irmãos. Não existe limite para o sonho. Talvez você entrou aqui nessa noite e você nem sabia, mas Deus está te lembrando de alguns sonhos que você tem tido ultimamente. E talvez esses seus sonhos tenham sido frustrados. Talvez você não tenha se lembrado. Mas eu quero te dizer que até o final dessa noite, você vai voltar para casa cheio de seus sonhos. Você vai voltar para casa com seus sonhos enfileirados um a um atrás dos outros. Em nome de Jesus eu profetizo isso. Mas amados, voltando para a vida de José, eu quero falar sobre uma criança hebraica. E outra coisa, amados, José não era uma pessoa qualquer. E quando eu digo uma pessoa qualquer, eu não quero dizer sobre uma pessoa que precisa ser filho de um governador, filho do prefeito dessa cidade, filho de um vereador. Não! Eu falo que José se relacionava com Deus de uma forma diferente, indiferente de onde ele estava e de quem ele era. E vou te mostrar algo ainda maior. Eu falei assim, Jesus, Senhor, por que o Senhor escolheu José? Os filhos de Jacó eram muitos. Tinha Rúben, tinha Benjamim, tinha Judá. Se a gente olhar as 12 tribos de Israel, elas foram feitas através dos filhos de José, de Jacó. E José era o mais novo. Mas eu quero que você atente, amado, para isso que eu tenho para te falar aqui agora. José cresceu nos colos do seu pai. E talvez ele se assentava na cabeceira da cama com seu pai e ele ouvia histórias de Jacó. Jacó falava para ele assim, meu filhinho, o seu pai lutou com Deus. E talvez José falasse, mas papai, como que é essa história de lutar com Deus, papai? Como que é isso? Me conta. E Jacó falava para ele assim, olha, tá vendo por que papai anda mancando? Eu tenho essa ferida. Eu ando mancando, talvez as pessoas zombem de mim. Há pessoas que zombem de mim nessa cidade, falam, olha, já veio manco. Mas também há aqueles que falam assim, olha, aquele homem manca, porque ele foi o único que segurou o Senhor. E Jacó falava assim, olha, o anjo do Senhor é lindo, José. O anjo do Senhor, ele veio no tardar da aurora, ele veio no romper da manhã, e eu estava ali segurando, e aquele homem com espada de fogo do lado, eu abraçava, eu segurava, e eu apertava, e ele se esvaía de mim. Mas papai, José, papai lutou com um anjo, e não era um anjo qualquer, amados, não era nenhum anjo caído, o Senhor, era o anjo do Senhor que Jacó lutou com ele, amados. Jacó lutou com o Deus mais poderoso da face da terra. Em Isaías 43, do versículo 9 até o versículo 13, diz assim, antes que houvesse dia, eu sou, operando eu, não há quem possa impedir.
José tinha isso tudo de cabeceira. Quando ele deitava para dormir, ele lembrava e falava assim: olha, o meu pai conheceu o Deus Criador dos céus e da terra. E eu quero te perguntar essa noite, irmão, irmã, você tem falado do seu Deus para o seu filho? Você tem ensinado seu filho a sonhar os sonhos do seu Deus? Você tem educado essa criança a crescer sonhando? Agora, José, diante da sua família, talvez, o pai até tenha assustado, talvez Jacó até falou: meu Deus do céu, para que eu fui contar essa história minha para o Senhor? Eu fui dar esse testemunho para José. José acorda um dia de manhã, a família toda reunida, e José fala assim: pai, eu sonhei com o seu Deus, papai. Eu sonhei que eu estava carregando alguns peixes no campo, e o meu peixe cresceu mais do que todo mundo nessa casa, e de repente seus peixes se ajoelharam diante do meu. E até Jacó virou e falou assim: será, meu filho, que isso vai acontecer? Será que nós vamos nos prostrar em terra diante de você? Será? Talvez até o pai, até Jacó não acreditou naquilo que José estava falando. Olha, o homem que lutou com Deus, o homem que lutou com o anjo do Senhor. Amado, eu quero que você entenda que a Bíblia diz que o anjo do Senhor feriu 185 mil almas numa noite, porque se levantaram contra o Senhor. Quem é um homem para segurar um anjo do Senhor, amados? Mas sabe por quê? Por causa da aliança que o Senhor tinha com Abraão e Isaac. Agora ela veio se cumprir em Jacó. Se o anjo quisesse, amado, bastava ele dar um peteleco de Jacó, que Jacó caía duro. Mas Deus quis fazer uma aliança, e Deus permitiu, queria ver até quando Jacó ia segurar aquele anjo, para poder pedir a bênção. Ele falou assim: eu não vou só enquanto você não me abençoar. E Jacó entendeu, amados, o que era buscar a bênção de Deus. E Jacó, amado, passou isso para os seus filhos. Talvez muitos outros, porque a Bíblia diz que José, toda vez que ia lá acompanhar seus irmãos, via algo de errado dos filhos de Jacó. E a Bíblia dizia que toda vez que ele vinha, ele contava para os irmãos, fazia de errado. Ele contava para o seu pai. Há quem diga, que fala assim: mas o José era fofoqueiro. Não, amados. José enxergava com os olhos de Deus. E foi até um ponto em que um dia ele saiu, o seu pai lhe disse: olha, vai ver o que está acontecendo com seus irmãos, traga para mim notícia deles. E agora José vai para uma terra distante procurar seus irmãos que estavam por ali pastoreando. E quando José chega, o que acontece? Os seus próprios irmãos clamam contra ele e tramam contra o seu próprio irmão. Eles pegam José, e no capítulo 37 tem uma passagem que diz assim: vamos matá-lo para ver o que serão os seus sonhos. Naquele instante eles queriam matar realmente José, porque eles estavam com raiva, porque eles faziam algo errado, faziam muita besteira. E José voltava e contava para o seu pai, para Jacó. E Jacó manteria o Senhor, chamava os seus filhos mais velhos e dava um sermão deles: olha, eu estou sabendo que vocês estão fazendo isso, e isso não agrada a Deus. E agora, amados, nesse instante, a partir daquele momento, tomam a veste de José. Talvez o amordaçaram e jogaram dentro de uma cova. E é aí que a gente chega onde eu quero falar nessa noite, irmãos, sobre o buraco. Porque quando se está no buraco, não aparece ninguém para nos dar mão. Quando a gente cai dentro de uma cova, talvez passe alguém e joga pedra lá dentro, talvez passe alguém e encoste dentro do buraco, sem saber até que tem alguém lá. E quantas crianças, olha para você ver como são as coisas, né? Chegou ao ponto de os próprios irmãos, sequestrarem o seu irmão mais novo, lançarem no buraco, matarem um cordeiro, deitar o sangue dele